Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 8º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender hoje? Vamos lá para outra telinha. Então, o que a gente vai aprender hoje é identificar as influências do iluminismo na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Ok? As ideias iluministas, elas vão estar contidas lá na Declaração de Independência dos Estados Unidos, o primeiro documento, que vai fazer com que os colonos, das 13 colônias, vão se reunir descontentes aí com a nova administração da metrópole, que no caso é a Inglaterra, em relação àquelas leis intoleráveis, ok? Então é esse o conteúdo que a gente vai estudar na aula de hoje. E para introduzir a nossa aula, eu trago para vocês aquele quadrinho, se você lembra. Você lembra das leis intoleráveis e filhos da liberdade? O que esses temas têm em comum? Então, as leis intoleráveis foram aquelas leis quando a Inglaterra vai colocar fim na negligência salutar. A negligência salutar era quando a Inglaterra, logo no início do século XVII, vai para as colônias do norte, do centro e o do sul, vê que as do norte e do centro não tinham, assim, economicamente algo bem rápido para ser explorado, o clima também não era favorável ao plantio da monocultura para plantar alguma mão de obra, alguma matéria-prima, e vai lá e explora mais as colônias do sul e deixando as colônias do norte e do centro bem à vontade na sua administração colonial. Isso é caracterizado como negligência salutar, que era uma forma que a Inglaterra não administrou aí diretamente no início da colonização nessas colônias do norte e do centro nos Estados Unidos. Mas a Inglaterra vai passar por algumas crises financeiras e vai mudar essa política administrativa em relação às suas colônias na América. E é justamente o quê? O fim dessa negligência salutar, e vai impor aí novas leis, taxas, impostos para poder recuperar sua economia por ter passado lá pela Guerra dos 7 Anos contra a França, tá? E essas leis, elas vão ser chamadas, algumas dessas leis, pelos colonos de leis intoleráveis. Principalmente aqui, fechou o porto de Boston, aqui militarizou Massachusetts, trazendo aí o exército inglês para território americano. A questão do colono, que participou dos movimentos de revolta ser julgado na Inglaterra, onde o parlamento inglês não tinha representações de colonos, não tinha colonos que moravam nas colônias, das 13 colônias, representando lá no parlamento inglês. Então, como ser julgado? Se os colonos fossem presos nas colônias, julgados na Inglaterra, eles seriam realmente julgados de uma forma bem penosa e penalizados de forma bem severa. E aí era muita insatisfação por parte dos colonos em relação à Inglaterra, ok? Esse assunto a gente viu na aula passada. E também os filhos da liberdade foi justamente aqueles grupos, de revoltosos lá no porto de Boston, na festa do chá de Boston, que jogaram lá, vestidos de indígenas, jogaram 300 caixas de chá no mar, se revoltando aí contra as leis impostas pela lei do chá, que era o monopólio da Companhia Britânica das Índias Orientais, que eles só podiam comprar chá a essa companhia. E fez com que eles se revoltassem lá com a lei do chá. E essa revolta, esse grupo, era chamado aí de Filhos da Liberdade e influenciando aí outros grupos de colonos contra essa política, essa nova política administrativa da colônia, da metrópole em relação às 13 colônias na América. Então, continuando, eu trago para vocês aí a Estátua da Liberdade, tá? Que é um símbolo turístico muito conhecido no mundo e muito forte nos Estados Unidos hoje, a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, gente, foi um presente dado pela França aos Estados Unidos em 1886. Tá? Em comemoração ao centenário da independência
dos Estados Unidos, que ocorreu em 1776. Então, 100 anos depois, a França ela vai dar esse presente aí, a Estátua da Liberdade o povo norte-americano, né, aos Estados Unidos da América. E aí você sabe o que ela representa, a Estátua da Liberdade, tá? E por que os Estados Unidos são chamados de Terra da Liberdade? É justamente no processo de independência dos Estados Unidos, né, na Guerra de Independência e após ela, com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai mostrar esses princípios, esses ideais de liberdade, de busca pela felicidade, do bem maior como a vida, os princípios iluministas dentro desse documento da Declaração de Independência dos Estados Unidos. E a Estátua da Liberdade mostra os Estados Unidos como o primeiro país, né, da América, uma colônia a se tornar independente de sua metrópole. Os Estados Unidos vai mostrar aí para o mundo, né, o primeiro país a se tornar independente, influenciando depois países, né, que são colônias espanholas, as colônias portuguesas, no caso o Brasil, que a gente era colônia de Portugal, e também a própria Revolução Francesa, que vai se dar em 1789. Então, a Estátua da Liberdade, Estados Unidos mostra foi pioneiro, né, em relação a esses ideais iluministas colocados em papel e colocados na prática, ok? Então aí a gente vê dentro dos movimentos de revolta, a partir das leis intoleráveis, vai ocorrer o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, ok? Esse congresso vai ocorrer em 1774, representantes de quase todas as 13 colônias, exceto a Geórgia, no sul dos Estados Unidos, que fazia parte das colônias do sul, porque algumas, por ter aquele comércio lá de plantation, aquela relação comercial com a metrópole, ela não via aí logo de início o interesse de se desfazer da metrópole, né, se tornar independente, mas a maioria dos estados que compõem hoje os Estados Unidos da América, eles queriam sim, nesse primeiro congresso, não independência. Esse primeiro congresso não falava ainda de independência dos Estados Unidos, ele não teve caráter separatista, só foi um congresso para os líderes, né, que representaram, aí, os delegados que representaram as colônias, exceto a Geórgia, eles elaboraram uma petição com várias exigências e principalmente pedindo o fim das leis intoleráveis, que eram aquelas leis que eles não iam aceitar, sendo impostas pela Inglaterra, né, pela metrópole, as colônias na América. E aí, analisando a imagem, a gente vê aí essa imagem ao centro, os representantes das colônias debatendo sobre essas taxações da metrópole, da Inglaterra em relação aos Estados Unidos. Na parte esquerda dessa imagem, gostaria que vocês observassem em casa, um colono, mostrando, né, ele fazendo aí um pagamento de imposto e tributação sem representação. Era uma das principais queixas contra o governo inglês. O que era isso, né? Era a ideia de que o parlamento inglês não tinha direito de criar impostos nas colônias. Eles não tinham essa representação, esse direito de cobrar taxa. E aí o colono pagar o que era para eles mesmos em assembleia, reunir e ver o que era possível, quais eram os direitos que eles queriam em relação às taxas. Eles que tinham o direito de criar taxas e impostos aqui nas 13 colônias. E não o parlamento inglês. E eles não tinham representação no parlamento inglês. Então, como é que o parlamento inglês vai impor taxas e impostos? Então, eles não viam essas leis como leis legais que representavam os interesses da colônia, isso gerando aí uma insatisfação. Ok? E a parte direita a gente vê um soldado que bloqueia o caminho de uma mulher e uma criança, simbolizando a ocupação armada que enfureceu
conheceu muitos colonos. E a gente vê que esse soldado, ele está justamente com o quê? Com a casaca vermelha. Essa casaca vermelha, né, era justamente os soldados ingleses ocupando ali Massachusetts, que fazia parte ali do conjunto das leis intoleráveis que os colonos não queriam aceitar de jeito nenhum por parte da metrópole. E vai se organizar o segundo Congresso Continental, que vai dar início em 1775. Esse congresso aí, gente, é bem interessante. A gente vê aí na imagem a representação agora das 13 colônias. Então, no segundo congresso, as 13 colônias vão mandar delegados que representam cada colônia, tá? E é nessa colônia que em abril de 1776 eles vão fazer a abertura dos portos, que justamente o porto que foi fechado em Boston, e também a votação e aprovação, tá? Que eles vão assinar no Congresso e aprovar em 4 de julho de 1776, o Congresso vai aprovar a Declaração de Independência dos Estados Unidos e assinar. Documento escrito, tá, por Thomas Jefferson. E aí o comando, né, do exército, porque a Inglaterra não vai aceitar a independência dos Estados Unidos da América e vai começar aí a guerra civil entre as colônias, as 13 colônias e a Inglaterra. E aí as 13 colônias vai se organizar e dar o seu exército para quem vai comandar? George Washington, que vai ser depois o primeiro presidente, tá, dos Estados Unidos. Então, a gente vê aí a Declaração de Independência. Após diversos debates, em 1776 é publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. O principal autor da declaração foi Thomas Jefferson, e influenciado pelo pensamento de Rousseau, Locke e Montesquieu, a ideia de liberdade, da busca pela felicidade, de direito à vida, de que todos têm o mesmo direito perante a lei. Então, esses princípios, né, a divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, todos esses pensadores iluministas que desenvolveram ideias filosóficas na Europa entre o século 17 e 18, vai influenciar os pais da liberdade, os pais patrióticos, inclusive Thomas Jefferson, Abraham Lincoln. Esses homens, né, vão ser influenciados pelas essas correntes iluministas, desses pensamentos filosóficos presentes lá na Europa no século 17 e 18, e que pela primeira vez um país vai colocar essas ideias filosóficas em prática. E logo depois, em 1789, seguido pela Revolução Francesa. Então, eu trago para vocês aí, que é bem interessante para a gente ver essas ideias iluministas presentes na Declaração de Independência dos Estados Unidos, um trecho da Declaração de Independência, tá? Vamos ler comigo o que está na tela? Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo. Então, mostrando aí, gente, os princípios do iluminismo. Quando um governo ele se torna, que ele não se torna mais adequado, ele não representa mais os interesses, que no caso a metrópole, a Inglaterra, não representava mais os interesses dos colonos das 13 colônias. Então, eles viam no direito que eles tinham direito. Então, a gente vê o princípio da liberdade, o princípio iluminista dentro do pensamento do
dos pais da liberdade, né, dos fundadores do documento do Thomas Jefferson, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, mostrando que um governo despótico, aquele governo que não representa mais seu povo, ele deve ser substituído e sim criado outro que o represente, que foi o que os americanos fizeram e se declararam independentes de sua metrópole. E eles viam que eles tinham o direito disso, um direito com base na razão, né? Nos princípios do iluminismo, das ideias que o homem agora deveria ser guiado pela razão e não pelas crenças e nem pela predestinação, né, ou pelos ideais que a igreja defendia, na ideia de que o monarca era o representante de Deus na terra. Então, pela primeira vez na humanidade, o homem vai romper com essa tradição religiosa na ideia de que teria que ter um monarca, que deveria seguir aquele governo, mesmo ele sendo tirânico. Não, se ele não lhe representa, então você tem o direito de lutar e criar outro. Porque aquele governo que não representa a ideia da vida, da liberdade, da busca pela felicidade, um governo que garante isso a seus cidadãos, então ele deveria sim ser substituído e colocado um outro, e foi isso que os norte-americanos, né, que os Estados Unidos fez no processo de independência em relação à metrópole inglesa. Ok, pessoal? Então isso é a nossa aula de hoje. Então a gente fica por aqui na nossa aula de hoje. Eu aguardo vocês na nossa próxima, que a gente ainda continua um pouco falando sobre esse assunto. Não perca que a aula vai estar ótima esperando por vocês. Então tchau, pessoal. Até a próxima aula.